A paz do Senhor, aqui são os pastores José Arthur e Patrícia Moura. Estamos aqui nessa noite de sexta-feira, dia 30 de junho de 2023. Último dia do mês de junho. E estamos aqui para dar continuidade ao estudo de batalha espiritual que temos feito há bastante tempo. É verdade. Estamos ainda no anexo da apostila 1, falando sobre guerra espiritual. No dia 16 de junho, anexo 2, falando sobre guerra espiritual. No dia 16 de junho, nós falamos sobre planos estratégicos das trevas, né? As estratégias das trevas. E paramos no meio sobre essas estratégias. Hoje nós vamos dar continuidade, terminar, e vamos começar a falar sobre princípios de guerra espiritual. Eu vou pedir que o pastor José Arthur, então, faça uma oração inicial para nós começarmos, então, o estudo. Amém? Amém. Estamos aqui com a Fabiana, na sala Google Meet, nossa amada irmã aqui do Rio de Janeiro também. Amém. Obrigado, Jesus, por esta noite, meu Deus, que esta palavra possa fluir e que os nossos inimigos sejam totalmente afastados das nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas essa noite, que a palavra flua, que o Espírito Santo venha governar essa ministração. Guarda as nossas famílias, ó Pai, a minha família, a família da Fabiana, a família de todos os irmãos que irão ouvir esta palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse estudo que a gente está tendo tem como base o texto no livro de 2 Samuel, capítulo 15, que é a conspiração de Absalão. Eu não vou ler ele todo, do versículo 1 até o versículo 6, né? Já foi lido semana passada, ele todo. Mas aqui nós vemos, relembrando, Absalão ficou no meio do caminho por onde passavam os homens, né, do povo de Deus, povo judeu, para se aconselhar e oferecer conselho. Buscar conselho e buscar também julgamento, né? Julgamento no sentido de trazer um juízo, uma cláusula, uma ajuda nas suas causas junto ao rei Davi. E Absalão, que ele se levantou em seu coração contra o rei Davi e queria tomar o lugar do pai, obviamente inspirado pelas trevas, ele se colocou no caminho e todo mundo que passava, ele abraçava, beijava essas pessoas e perguntava por que eles estavam ali. E Absalão sabia, né? E se mostrava todo amigável, né? Uma falsa bajulação. E daí as pessoas se sentiam à vontade para contar para ele qual era a questão, qual era a causa que eles estavam levando até o rei Davi. E aí quando Absalão ouvia a causa, falava: nossa, essa sua causa é legítima, ela é justa. É uma pena que, para quem você está levando, que no caso era o rei Davi, ele acho que não vai poder resolver muito bem. Quem dera eu fosse rei, que eu resolveria a sua causa. E assim ele foi pouco a pouco, né? Um trabalho de formiguinha. Ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel, né? Foi conquistando, aproximando o povo de Israel a ele e afastando o povo de Israel do rei Davi, porque a intenção dele era dar o golpe, né? Tá muito na moda agora dar o golpe, né? A questão, isso é antigo, dar golpe é algo antigo. Aqui, politicamente falando, Absalão queria dar o golpe no pai dele. E o pior, o golpe era familiar, né? E é isso que estava acontecendo aqui. E vamos, então, eu vou pedir ao pastor, depois a Fabiana lê. Vou pedir ao pastor que leia pra gente 2 Samuel,
capítulo 15, versículo 6. Pode? Capítulo 15, versículo o quê? 6. Então a Fabiana vai ler pra gente. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 6. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Seduzindo aqui. Na King James, fala aqui, na tradução King James, fala que Absalão, deste modo, ele ia seduzindo o coração da população de Israel e dia a dia conquistando a lealdade dos israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Uma estratégia das trevas, porque na verdade Absalão era um ser humano, mas aqui nesse estudo ele está tipificando aquele que é usado pelas trevas de uma forma estratégica. Verdade. E aqui Absalão, ele, como diz aqui na apostila, ele queria roubar o coração dos homens de Israel. E da mesma forma, hoje, os espíritos malignos, né, as trevas, elas querem roubar do nosso coração o quê? A sabedoria, a pureza, o gosto de vida, a prudência, a verdadeira alegria, a fidelidade, a inteireza de coração no Senhor, a exclusividade de vida para Deus, a unidade com o Senhor e com os irmãos, o temor de Deus e o temor em Deus. Quando o inimigo ele nos ataca, eu repito isso todas as vezes, ele não quer, o interesse dele não é nos ver tristes. O interesse dele não é destruir um casamento ou destruir uma vida. O interesse dele é, através das circunstâncias, roubar as sementes que o Senhor semeou no nosso coração de sabedoria, de pureza, de prudência, de alegria, de fidelidade, de inteireza, de exclusividade, de unidade, de temor. Né? A verdade é que o reino das trevas, ele não está interessado nas nossas finanças, ou no nosso casamento, ou na nossa saúde. É apenas um trampolim para tentar nos enfraquecer e então roubar o que Deus tem semeado em nossos corações. Da mesma forma que Absalão não estava interessado nas causas desses homens. Ele não estava interessado nas questões desses homens que estavam indo até o rei Davi. Ele apenas estava usando isso como um trampolim para mostrar interesse e seduzir esses homens para ele. Em meio às circunstâncias difíceis num casamento, ou na área financeira, ou na área de saúde, ou na área familiar, a intenção do inimigo não é nos deixar tristinho, é tornar algo tão sério e nos fragilizar para que fiquemos volúveis ou fragilizados e abertos às ofertas que ele tem para dar. Olha, por exemplo, você está orando anos e anos por alguma coisa. E parece que nada acontece. E aí o inimigo quer gerar uma tristeza com as mentiras. Deus não ouve a sua oração, Deus não está se importando. E você vai aos poucos, se você for dando espaço a essas mentiras, chegando à conclusão de que não vale a pena mais orar. E aí você deixa de orar por aquele propósito. Só que a seriedade não é nem deixar de orar por aquilo. É que no momento que você abre mão de orar por aquilo, quando você menos perceber, você está abrindo mão de orar por outras coisas também. E o inimigo não tem pressa. Hoje você deixa de orar pela área de saúde, ou financeira, ou um casamento. Amanhã, quando eu digo amanhã, daqui a uns anos, daqui a pouco você não está orando por mais nada. A sua vida de oração já nem existe mais.
Porque ninguém derruba uma muralha de uma hora para outra. É de tijolo em tijolo. Ah, foi só um tijolo. Não, não foi só um tijolo. É um tijolo. Quando falta um tijolo numa muralha, a estrutura da muralha já não é mais a mesma. Porque os tijolos ao redor daquele tijolo estão fracos. Porque eles tinham o apoio daquele tijolo. Daqui a pouco cai outro. Aí o que está do lado enfraquece, cai o outro. Assim é o trabalho das trevas. Ele não chega e empurra a muralha de vez. Ninguém se desvia de uma hora para outra. Ninguém para de orar de uma hora para outra. Ninguém para de ler a Bíblia de uma hora para outra. É um processo de afastamento. E começa como? Com uma frustração, com uma decepção. Vários problemas ao mesmo tempo. Vários problemas ao mesmo tempo. Algo que nunca acontece. Mas, é que nem eu estava falando ontem, vou repetir aqui para ficar gravado. Ontem eu estava dando aula para os adolescentes, que eu estou dando aula para 9 adolescentes às quintas. Isso é tudo parentela da Maria, né? Lá do Piauí e do Ceará. É. E toda vez que eu dou aula, eu falo assim, eles não vão voltar nunca mais. Porque a Fabiana que tá aqui me ouvindo me conhece. Eu falei assim, a aula que vem não vai vir ninguém. As outras aulas eu nem me lembro as coisas duras que eu falei. Nessa última aula, eu perguntei para eles assim, quem leu a Bíblia hoje? Aquele silêncio. Mortal. Quem leu a Bíblia ontem? Aquele silêncio. Quem almoçou, quem lanchou, quem tomou banho, quem escovou o dente? Todo mundo levantou a mão. Então vocês estão me dizendo que vocês são mais importantes que Jesus. Aquele silêncio. Aí no meio da aula teve, na leitura de João, tem um momento que fala que os judeus, os líderes judeus procuravam matar Jesus. E aí fala assim, vocês ficam escandalizados porque eles queriam matar Jesus? Eles eram religiosos. E eles queriam matar Jesus. Mas sabia que cada vez que você não lê a Bíblia, você está dizendo para Jesus, você não merece ser ouvido. Cada vez que você deixa de orar, você está dizendo para Jesus, você não merece a minha conversa. E cada vez que você não obedece a Jesus, você está dizendo, você é um mentiroso e não é digno de ser obedecido. Então, cada vez que você faz isso, você está matando Jesus. Ficou aquele silêncio. Falei assim, pronto, agora eles não voltam mais. E, pelo contrário, não só estão voltando, como está vindo mais gente. Por quê? Porque até os pré-adolescentes e adolescentes têm necessidade de ouvir algo de verdade. Não que está sendo pregado por aí. Eu estou levando eles a pensarem. Eles estão ouvindo coisas que muito adulto por aí não estão ouvindo. É. Então, eu atraio eles para a verdade. Mas as trevas estão usando a religiosidade, o sistema mundano, para atrair aqueles que se dizem cristãos para o erro. Exatamente. Mas não é de uma hora para outra. Aqui Absalão estava convencendo esses homens. Olha, a sua causa é justa. Isto é, imagina os demônios chegando para mim, para o pastor José Arthur, falar assim, olha, a causa financeira de vocês, o desejo de uma porta de emprego se abrir, é justo. Mas talvez vocês estejam indo ao rei errado. Assim como o rei Davi lá não ia resolver, Absalão estava chamando a atenção para ele, talvez a maneira de você orar, talvez se você pregar menos ou jejuar menos, quem sabe, é aos poucos, te convencer de que talvez você esteja fazendo a forma errada, para te afastar da vida de oração, Isso. da leitura bíblica. Então, a estratégia é antiga. Muito Ela é encontrada aqui em 2 Samuel, não mudou. Ela se repete até os dias de hoje. Até mesmo na nossa sociedade, né, em que os valores são invertidos, onde se diz que o errado é certo e o certo é errado. Então essa é a tática de Satanás, né? Tentar manipular o maior número de pessoas no menor tempo possível, para que ele não fique sozinho lá no inferno, né? Tenha bastante gente lá com ele. Exatamente.
Então eu vou pedir, pastor, você pode ler Salmo 51, versículo 10, que está dentro dessa estratégia de roubar as sementes de Deus no nosso coração, nos atraindo para o erro, né? Salmo 51, versículo 10, pode ler. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. De quem é esse salmo, pastor? Davi. Mas Davi era desviado? Não, é porque esse salmo foi escrito depois do Ele confronto. cometeu adultério com Batseba. Exatamente. Ele cometeu um erro. Mas Deus o abandonou? Não. Por que ele cometeu um erro? Porque ele ouviu a voz do inimigo naquele terraço. É verdade. Não é? Porém, aqui ele fala: Senhor, cria em mim um coração puro e renova um espírito inabalável. Aqui na tradução, nova versão internacional, achei muito legal. Um espírito estável. Olha, gostei mais desse. Porque a instabilidade no nosso relacionamento com Deus, na leitura bíblica e na oração, que é um perigo. É verdade. É a instabilidade. Então, Davi aqui, quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, e que ele viu que ele cometeu o erro do adultério, e todo mundo fala: ó, Davi, quem somos nós para falar de Davi? É. Só que não. Todo dia nós cometemos algum pecado. E precisamos nos arrepender. Né? Então, todo dia isso deve ser nossa oração. Senhor, cria em mim que cada vez mais eu tenha pureza no meu coração. E eu tenha um espírito estável. Porque a estabilidade me torna inabalável. Exato, a estabilidade ela vai além das emoções, né? Porque nem todo dia a gente está querendo aquela vontade de orar. Ou tem gente que amanhece assim: ah, estou tão desanimado hoje, não vou ler a Bíblia. Então, nós temos que ser pessoas disciplinadas, né? Até mesmo na leitura bíblica. Eu vou ler a Bíblia, mesmo estando chateado, triste, mas eu vou ler a Bíblia. Então a gente tem que se disciplinar a fazer isso todos os dias, né? Eu vou falar uma coisa que vai para o YouTube sem problemas, mas é um testemunho. Talvez não um testemunho que todo mundo goste de ouvir, né? Que as pessoas gostam de testemunho de milagres. Eu estava hoje, acordamos cedo, estava hoje eu e meu esposo, como sempre, antes dos nossos afazeres, lendo a Bíblia. E o pastor José Arthur sentado aqui no cantinho lendo a Bíblia e eu no outro. E eu achei uma imagem de uma cruz com um leão e o cordeiro que eu achei linda, botei até como perfil do meu WhatsApp. E eu tava, quando eu olhei aquela minha imagem, me veio aquele amor, aquela paixão, aquela alegria pelo Senhor Jesus, o desejo de abraçá-lo e comecei a chorar muito de saudades de Jesus. E depois, logo depois, eu comentei com o meu filho que estava lá no quarto. Falei: filho, quem olhar para o seu pai e sua mãe aqui na mesa vai dizer que nós somos insanos ou loucos. Com pouco dinheiro na conta bancária, final de mês, pouquíssimo dinheiro. Sem dinheiro no cartão de crédito. Eu me recuperando de um problema sério de saúde na coluna. Meu marido ainda subempregado e meu filho desempregado. E a gente aqui chorando na presença de Jesus, adorando Ele, lendo a Bíblia, compartilhando a palavra, se alegrando no Senhor. O mundo olha e vai dizer: isso é loucura. Eles tinham tudo para estar murmurando, deprimidos, não lendo a Bíblia. E nós somos super-heróis? Não. Isso se chama escolha. Isso se chama estabilidade. As emoções podem estar instáveis, porque nós somos humanos, mas o espírito está estável. Exatamente. O que as pessoas não entendem, na verdade, é que o que acontece?
As pessoas não entendem. Eu me lembro, antigamente, chegava no trabalho, às vezes, e as pessoas estavam assim: Poxa, você tá alegre hoje? Ganhou na loteria? Aí eu falava assim: Não, não ganhei na loteria, não, não jogo em loteria, não. O ser humano sem Cristo, ele não entende que a nossa alegria, ela independe das circunstâncias, independe da conta bancária, a nossa alegria independe se vai tudo bem, a nossa alegria não depende de doença ou saúde. É claro que quando a gente fica doente, a gente fica triste, né? Mas a nossa alegria, ela é algo que ninguém vai tirar, porque ela foi dada por Jesus na cruz para as nossas vidas. Tanto é que quando Jesus fala, né? Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, o grego original, na verdade, é a palavra zoe. O que é a palavra zoe? É vida com qualidade de Deus aqui dentro do meu coração. Isso é que significa vida zoe. Então, quando você vê Jesus falando sobre vida abundante, que é no original grego zoe, é a própria vida da parte de Jesus que foi compartilhada no nosso coração e agora você se tornou um filho de Deus. Com problemas? Sim, com problemas. Mas com uma alegria que ninguém vai poder tirar do teu coração. É isso. Saudar Maria e Antônio, que chegaram agora. E Antônio também, né? Antônio e a Maria também. Amém. Até Elizabeth Marinho está aí conosco. Amém. Então, a paz. Então, nós estamos falando sobre estratégias na batalha espiritual, né? E estamos falando sobre o texto base, 2 Samuel capítulo 15, nós estamos no versículo 6, falando sobre a estratégia de que, assim como Absalão queria chamar atenção para ele e impedir ou desviar a atenção dos homens que estavam no caminho, né? Passando pelo caminho para ir até o rei Davi para resolver as suas causas, isso é espiritual. O inimigo, ele traz circunstâncias difíceis em várias áreas da nossa vida, não para nos ver tristes, mas para tentar nos enfraquecer e nos convencer de que nós temos que buscar soluções alternativas que não seja na presença do Senhor Jesus. É uma estratégia de guerra antiga, né? Você pode ler pra gente? Mãe. Então eu vou pedir a Elizabeth Marim que leia pra gente Salmo 90, versículo 12. Salmo 90. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Amém. Isso, quando nós entendemos que a nossa vida aqui é passageira. É verdade. Que a nossa pátria não é aqui. Que há uma eternidade com Deus. E mais ainda, que se aproximam os finais dos tempos. O que mais vamos desejar não é acumular riquezas ou ter todas as nossas causas resolvidas. É legal ter as nossas necessidades supridas? É importante. É importante, sim. É importante ver, às vezes, uma causa na justiça, ou um casamento restaurado, ou uma doença curada. Tudo isso é louvável. Mas a nossa vida não pode girar em torno disso. A nossa vida precisa girar em torno de que estamos aqui de passagem, problemas vêm e vão. Mas a nossa meta é ser cada vez mais como Cristo, fazer a vontade dele, agradá-lo, sabendo que há uma eternidade. Isso é a sabedoria em Deus. Então, aqui fala, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance riquezas? Não. Para que o nosso coração alcance glória? Não. Para que o nosso coração alcance a sabedoria de Deus.
É verdade. Para vivermos aqui sem nos corrompermos com as ofertas malignas. Sem nos dobrarmos com as ofertas malignas no meio das situações difíceis. Por exemplo, você está com uma dívida. Você tem que pagar aquela dívida. Aí você está orando, o dinheiro não chegou. Aí vem um ímpio que tem uma vida toda errada. Que você sabe que o dinheiro dele vem de fontes erradas. Rola muita grana, né? E te oferece um empréstimo. A perder de vista. Ó, tentador. Vou pagar minha dívida. Mas de onde está vindo esse dinheiro? Ah, não faz mal se ele é traficante ou se ele faz alguma coisa ilícita para ganhar esse dinheiro. O problema é dele. Eu vou usar esse dinheiro pro meu benefício. Só que não. Prefiro ficar com a dívida. Ou estou com um problema, vamos supor, estou com um problema com o filho. Meu filho não quer estudar. Aí você tem duas opções. Ou compará-lo ele com outras crianças, ou inferiorizá-lo, ou fazer a vida dele um inferno. Tanta briga. Ou fazer desse momento algo divertido. Abrir mão do seu tempo e da sua própria vida e criar algo divertido com esse estudo e sentar com seu filho. Filho, vamos lá, mamãe vai fazer junto com você. Vamos lá, vamos estudar. E aos pouquinhos ir conquistando seu filho, gastando o seu tempo com isso. São alternativas. O mundo ou joga a responsabilidade para outro, ou vive em pé de guerra, ou chama seu filho de tudo de ruim. Isso acontece muito. São as ofertas do mundo. Ah, o que tem eu chamar meu filho de imprestável? Ele é mesmo. É isso que o inimigo quer que você faça. Que você intitule o seu filho de imprestável e profetize isso sobre a vida dele. Ele pode estar naquele momento imprestável, mas como isso vai mudar se você ainda assina embaixo com as palavras? O mundo quer isso. As trevas querem que nós tomemos os caminhos mais fáceis. E vamos lá. O caminho que as trevas oferecem sempre são os caminhos mais fáceis. Imediatistas. Hoje estamos vivendo na era imediatista, né? A era de apertou um botão aqui e saiu lá. E nós, às vezes, somos tão contaminados com isso, até eu. Às vezes, essa internet está tão fraca, não está entrando logo. Você quer apertar o link, você quer que apareça logo. Se demorar um pouquinho para entrar, você já reclama. Esse celular não tá bom. Não é verdade? A gente quer tudo muito rápido. Imediato. Né? Só que com Deus não é assim. Ele tem o tempo dele, a maneira dele. E a gente quer trazer para nosso relacionamento com o Senhor o imediatismo. Senhor, eu estou te pedindo uma semana e nada aconteceu. Então espera um ano, porque o tempo é meu. Aí o inimigo entra nessa parada, ó. Ele falou um ano, eu consigo para você ontem. Só você fazer do meu jeitinho. Né? A mesma coisa. Olha só, se você fizer desse jeitinho, eu consigo mais barato para você. Que jeitinho? É só você passar um dinheirinho aqui para mim. Serviço público é danado para isso. Olha, se você molhar minha mão, eu coloco você lá na frente da fila. Que jeitinho fácil. Me coloque no último. Mas eu não vou molhar sua mão. É suborno. Né? Quantos exemplos eu dei aqui no dia a dia que acontece de fato? É o que Absalão está fazendo aqui. Olha, se você olhar para mim como rei e não for no rei Davi, talvez eu julgue a sua causa de uma forma melhor. Não caia nessa ladainha. Procure sempre o rei Davi, que está tipificando Jesus, ainda que o caminho pareça mais difícil. É verdade.
né? A porta continua estreita, né? Estreitíssima! É. E a do reino das trevas está alargadíssima. É, Tá entrando uma boiada por ela. E aqui no Brasil tem a famosa ideia, né? Se fulano faz, eu também faço. Ah, se todo mundo faz a mesma coisa errada, eu também faço, não tem problema. Quer dizer, qual é o problema nisso? O inimigo tenta enganar você, dizendo, todo mundo faz, que isso, que besteira, é só uma mentirinha. Estamos no século moderno. Século moderno. Mas não cai nessa mentira não, gente. Então, Maria, você pode ler pra gente Provérbios? Isso tudo é batalha espiritual. Porque vocês não estavam aqui no início, a Fabiana estava. Nenhuma muralha cai de uma hora para outra. Quem vê aí, a Maria que vê às vezes o marido dela construindo, quando você faz uma muralha, um tijolo pelo cimento está apoiado no outro. Se um tijolo quebrar, aquela muralha, aquele muro já não tem a estrutura de antes. É verdade. Os tijolos em volta vão enfraquecer. Daqui a pouco cai outro, aí os em volta vão enfraquecendo. Então, daqui a pouco cai outro, daqui a pouco a muralha está toda esburacada, daqui a pouco o muro cai. Não é isso? Assim é a vida espiritual. Foi só uma mentirinha. Hoje é uma mentirinha, mas são duas. Daqui a pouco são três. Daqui a pouco é uma prática. Foi só hoje que eu deixei ler a Bíblia. Foram 2 dias. Foram 3. Daqui a pouco é uma semana. E por aí vai. Eu não vou orar mais por esse problema não, porque eu tô orando e nada acontece. Aí você deixa de orar por ele, mas daqui a pouco você tá deixando de orar por um monte de coisa. E daqui a pouco a vida de oração já não é parte da tua vida. Nada de uma hora para outra. Né? Então, olha lá, Maria, lê pra gente aí agora. Provérbios 14, 33. Né? Isso, amada. No coração do prudente, a sabedoria permanece, mas o que está no interior, os tolos, se faz conhecido. É o que você comentou hoje comigo, não foi? A sabedoria de Deus está no coração daquele que busca discernimento em Deus. O que é discernimento? É discernir entre o que é certo e o que é errado. E quem dá é o Espírito Santo. Então, para você discernir o que é certo e errado, você precisa estar se enchendo do Espírito Santo. E não tem outro caminho. Ser cheio do Espírito Santo é leitura bíblica e vida de oração. Não tem mágica. E você só tem uma sabedoria repousa no teu coração, é um coração cheio da sabedoria de Deus, se você aprende a ter discernimento. Porque quando você discerne, você escolhe praticar o bem. Mas o que é tolo, o que é louco, que não está nem aí para as coisas de Deus, e mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. Os tolos são aqueles que têm contato com a sabedoria de Deus, mas escolhe não segui-la. As pessoas tolas são aquelas que alguém fala para ela que aquilo é certo na palavra de Deus, mas ela escolhe não viver aquilo, porque viver aquilo é mais difícil e viver o oposto daquilo parece ser mais fácil. Né? Por exemplo, acontece muito na área dos solteiros. Tá esperando um tempão alguém no Senhor, não chega ninguém. Tô orando um tempão para Deus trazer alguém para mim, não traz. Aí vem lá o Dom Juan. O cara que é um armário lindaço, cheio da grana, um carrão. Fala macia, ainda vai pra igreja com você. Nossa, perfeito. Mas ele é de Deus? Não sei, mas a gente vê depois no casamento ele se converte. Vai nessa. Eu tenho meu testemunho pessoal, né? Eu namorei 5 anos um cara lindo, né? O rosto nem era tão bonito, mas ele era um armário.
E quando eu me converti para não me perder, ele começou a ir à igreja comigo, a ler a Bíblia comigo e até falar em línguas ele imitou falar. Nossa. E eu terminei. Porque a língua dele não me enganou. O Senhor me mostrou que era tudo farsa. Eu terminei. Noiva. Com enxoval comprado. Já vendo lugar para casar. Eu terminei porque eu me apaixonei por Jesus e ele não queria Jesus de verdade. Que você jogou essa oportunidade fora? De ouro. Joguei. Você é lindo. Agora eu fiquei. Desculpa, gente. Não. Então, é isso que fala. Ou nós escolhemos ser sábios com discernimento, e andar na sabedoria de Deus com discernimento nem sempre é fácil. Ou a gente escolhe ser tolos. Os tolos vão pelo caminho mais fácil. Por exemplo, esses homens aqui, como nós lemos no início, em 2 Samuel 15:6, que a Fabiana leu, eles tinham a opção de falar para Absalão: você está falando isso, mas nós vamos lá no rei Davi. Porque ele é o rei, vamos lá. Alguns não foram. Alguns. A paz, Emília Araújo, Deus te abençoe. A mãe da Sarinha? Amém. Deus abençoe você, querida. Seja bem-vinda. Sua irmã Antônia tá aí. A Maria que teve que sair, que vai ter que sair. Então, seja bem-vinda, tá, querida? Então, vamos lá. Estamos falando, então, sobre estratégia das trevas. Já lemos Provérbios 14:33. Eu vou pedir que a Fabiana leia pra gente. Isaías 38. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 3. Sobre Ezequias. Isaías 38, versículo 3. Tem que botar som aí, tá, Fabiana? Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. E tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Se coloca no lugar de Ezequias. Ezequias era um rei que estava fazendo tudo que agradava ao Senhor. Tudo. Ficou enfermo. De repente, vem uma enfermidade sobre ele reinando. Com a beira da morte. No auge do reinado dele, fazendo tudo que agradava ao Senhor. Nada dava motivo para aquela enfermidade chegar. Enfermidade para a morte. E ele virou, sendo rei, ele virou para a parede e chorou. Porque rei também chora. E ele chorou porque ele achava que ele ia morrer e ele queria viver mais um pouco para continuar fazendo a obra de Deus como um rei. Então Deus teve misericórdia dele e mandou Isaías voltar e falar para ele: te curei, você vai viver a beça. Não, te curei, você tem mais 15 anos. Nossa. Imagina você saber quantos anos você ainda tem só. Meu Deus. Você acha que ele ficou amargurado? Não. Ele ficou feliz, ele agradeceu e continuou fazendo a obra de Deus. Mesmo sabendo que só tinha mais 15 anos de vida. Deus podia ter curado ele, ter dado a ele ainda um tempão? Podia. Mas Deus é Deus. Ele faz o que quer, na hora que quer e como quer. E aí que nós entendemos que somos apaixonados pelo que ele é. E quando nós somos apaixonados pelo que ele é, o que ele faz é sempre bom, perfeito e agradável. É verdade. 15 anos para Ezequias é o que deveria ser para a vida dele. Era o bom, o perfeito e o agradável. E porque Ezequias entendeu isso, agradeceu a Deus e continuou fazendo a obra. Ele não achou, ele poderia ter ficado amargurado e falar: não vou fazer mais nada. Porque a proposta do inimigo, quando nós passamos pelas lutas, é essa.
Tá com luta no seu casamento, tá com luta financeira, tá com luta na saúde? Vai cuidar um pouco da tua vida, deixa um pouco a obra de Deus. Chuta o balde. Chuta o balde, para de orar tanto, de ler a Bíblia tanto. Deus nem se importou, permitiu que isso acontecesse. Ainda fala assim, ó. Você lê tanto a Bíblia e nada acontece na tua vida? hein? Larga disso. É uma estratégia antiga. E ela é corriqueira. Quase que todo dia nós lidamos com isso. Todo dia. Com essa tentativa de nos paralisar. Não é verdade? Mas precisamos ser como Ezequias. Tudo bem, mais 15 anos, vou aproveitar muito bem esses 15 anos. Vou fazer tudo pro Senhor nesses 15 anos. Você pode ler pra gente Elizabeth Marinho, depois eu volto pro pastor José Arthur. Jeremias, está em Isaías, vai mais adiante, Jeremias capítulo 32, versículo 38 a 39. Versículo 38 a 39. Quem não sabe, a gente vai até 7h30, tá? Tá, então. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Aqui tá melhor. Teria um só propósito, né? Quer ler aí? O pastor quer ler na King James, que diz que tá melhor a tradução. Lê aí, pastor. E lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho. Um caminho maiúsculo. 39 que você tá lendo, né? Isso. A fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. O que eu quero chamar a atenção aqui? Eu li o 38 e 39 para fazer contexto, mas eu quero chamar a atenção no 39. Deus quer que o povo dele tenha um só pensamento e uma só conduta. É a unidade, né? Mas eu quero chamar a atenção para isso aqui. Para que me temam, isto é, temam a Deus. Temor não é medo, é reconhecer a soberania de Deus, quem Deus é amá-lo pelo que ele é, saber que ele está no controle, querer agradá-lo em tudo, isso é temor. Durante toda a sua vida, para o seu próprio bem. E dos seus filhos e seus descendentes por causa do seu testemunho. O que é viver o seu próprio bem? É temer o Senhor por toda a sua vida, sejam nos momentos bons ou nos momentos ruins. E temer a Deus fala de fazer a vontade dele mesmo quando tudo está desabando na sua cabeça. Isso é para o seu próprio bem. E o fato de estar desabando tudo na nossa cabeça é algo que pode acontecer muito, né? Me lembro de uma pregação do pastor Luciano Subirá, né? Que ele falou exatamente isso. Não adianta, gente. Ele falou da seguinte forma. Foi mais ou menos isso que ele falou. Tem gente que esquece que os problemas vêm. Jesus falou que no mundo tereis aflições. Quando acaba um problema, começa outro. E quando esse outro acaba, começa outro diferente. Então, não espere viver aqui na Terra sem problemas. A gente vai ter problema praticamente, né, o tempo todo, né? Mas o Senhor está conosco. Vamos ver outra estratégia de guerra, né? Já vimos essa. Pastor, lê pra gente. Outra estratégia de guerra está em 2 Samuel, lá no Antigo Testamento. O livro de 2 Samuel, capítulo 15, que é o texto base, né? Desse estudo. Só que o pastor vai ler agora do versículo 7 ao versículo 11. Leia, pastor, por favor. Amém. Vou ler na versão King James. Ao fim de 4 anos, Absalão solicitou ao rei: permite que eu vá a Hebrom, a fim de cumprir um voto que fiz ao Senhor. Porque quando teu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me conceder retornar a Jerusalém, prestarei um culto ao Senhor em Hebrom. Abençoou-lhe Davi, dizendo: vá em paz. Ele se pôs então a caminho para ir a Hebrom. Absalão mandou mensageiros a todas as tribos de Israel para notificá-los.
Quando ouvirdes o som da trombeta, bradai uns aos outros. Absalão tornou-se rei em Hebrom. Com Absalão partiram de Jerusalém 200 homens. Eles haviam sido convocados, mas nada sabiam sobre o que se passava, nem suspeitavam das verdadeiras intenções de Absalão. Meu Deus. Veja, pro pai, Ele contou uma coisa. ele falou, eu quero lá em Hebrom cumprir um voto. Olha como eu sou um cara de Deus, eu sou um filho, poxa, um filho que te dá alegria. Olha, eu fiz um voto, uma promessa para Deus, né? Algo que eu queria fazer para Deus e eu vou lá em Hebrom. Você me permite, ó Pai, como rei, eu ir lá em Hebrom para cumprir esse voto com Deus. Ó, meu filho, vá em paz. Sabe o que ele queria? Ele queria ir em Hebrom para tocar as trombetas e dizer, Davi não é mais rei, eu sou rei. Eu estou tomando o reinado do meu pai. Para o pai ele falou que ia cumprir um voto para Deus, mas no coração dele era outra coisa. Ele estava traindo o pai dele. Ele estava querendo se tornar rei no lugar do pai. Inclusive porque Davi não ia deixar seu filho sair de uma cidade para outra, né? Sem uma escolta. Por isso que foram 200 soldados, né? Exatamente. Sem saber de nada, pensando que estava só escoltando, né? O que Absalão está fazendo aqui? Ele estava se transformando em anjo de luz, enganando o pai dele. O que a Bíblia diz? Que as trevas, os demônios se transformam até, se disfarçam de anjos de luz para, se possível, enganar os próprios eleitos, os próprios cristãos, filhos de Deus. Aqui na apostila fala assim, Absalão, ele tinha aparência de voto e culto a Deus, mas ele enviava emissários secretos para as tribos de Israel, de forma a tocar trombetas e declarar seu reinado no lugar de Davi. Da mesma forma, os espíritos malignos têm os seus enviados dentro da igreja, do que se diz igreja, com falsa aparência de culto a Deus, ensinando palavras enganadoras e dissimuladas, fazendo barulho, né, tipificado pelas falsas trombetas, para convencer e enganar os que não têm conhecimento da palavra de Deus. São os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos mestres, têm aparência de culto, mas o coração é dissimulado, pelos quais o diabo quer reinar, com sua imundícia, com seus enganos, com suas heresias, se possível, enganando os próprios eleitos, os próprios cristãos. A estratégia não mudou. É verdade. O diabo usando falsos cristãos, falsos líderes, né? Falsos pastores, para tentar enganar os cristãos e roubar deles o foco no Rei Jesus e colocar o foco na religião, colocar o foco em homens. A estratégia continua a mesma, ou não? Nada mudou, né? Nada mudou. Isso é uma estratégia de guerra. E o que diz lá em Provérbios 4, 23? Você pode ler pra gente, Fabiana? Provérbios 4, versículo 23. De todas as coisas que devem guardar, Isso mesmo. Que dele profere as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu achei muito interessante, porque é no seu coração que estão as fontes de vida. Pra quê? Porque a tua vida depende do que tá no teu coração. A boca fala do que tá cheio o coração, e o falar é uma semeadura. Se no teu coração não tiver cheio da verdade de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus, a tua boca não vai falar isso.
vai falar justamente o contrário. E você vai semear na sua vida o contrário. Então, você tem que guardar o seu coração cheio da palavra de Deus, porque quando vierem os falsos profetas, os falsos mestres, que a Bíblia fala que viriam e estão vindo, já há muito tempo, só que agora está aumentando, o seu coração está guardado, está cheio da verdade, da palavra de Deus, e você então não é enganado. Esses homens que deixaram de ir para o rei Davi e se deixaram levar por Absalão, os da tribo de Israel que foram na conversa de Absalão, não guardaram o coração. Não é verdade? Eles eram das tribos. Esses homens que estavam indo ao rei Davi eram judeus. É verdade. E foram enganados. Aquele que está em pé, Cuide para que não caia. Não se pode brincar de guerra. Guerra é guerra. Não dá para brincar de guerra. Né? Então precisamos guardar o nosso coração, renovando a nossa mente todos os dias com a palavra de Deus. Eu tenho muitos defeitos, mas uma coisa eu tenho moral para falar aqui, é leitura bíblica. Ninguém pode me acusar de não ler a Bíblia. Então esse exemplo eu dou. De vez em quando eu estou mandando foto da gente lendo a Bíblia, né? Para estimular mesmo a leitura bíblica. Todos os dias, renovando a nossa mente com a palavra de Deus, sendo essa a única maneira de ter um coração puro e não viver pecando contra Deus. Você pode ler pra gente, Elizabeth Marinho, Salmo 119, versículo 9 a 11. Salmo 119, versículo 9 a 11. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. 11 também? É o 11 também. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém. Né? Como é que um jovem... Por que ele fala jovem? Porque os jovens são mais atentados, especialmente na área sexual, do que os adultos, né? Como pode um jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. E como é que ele vive de acordo com a palavra de Deus? Se enchendo da palavra. E eu vou falar. O que estão fazendo com os jovens na igreja hoje? Ah, vamos fazer uma festinha gospel. Uma festinha junina gospel. Um carnavalzinho gospel. Uma festa rave Uma festa rave gospel. Vamos atrair os jovens com neon. Vamos atrair os jovens com muita fumacinha. Festinha fantasia. Danças. Aham. E onde está a palavra para a vida desses jovens? Porque a única maneira de se manterem santos não são com as festinhas, é com a palavra. Estão substituindo o ensino da palavra, a escola bíblica dominical para os jovens, com as festinhas. E não só os jovens, mas nos templos em geral, né? Há um grande ativismo, né? Muitas atividades no templo e pouca leitura bíblica em casa, né? A pessoa fica com tantas atividades no templo que não tem tempo para a família, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para nada, absolutamente nada, né? Então, é aí que começa o ladeira abaixo espiritual. A falta de leitura bíblica vai causar, no final, a sua total destruição como pessoa. E aí ele continua falando aqui, eu te busco de todo o coração. O que é buscar a Deus de todo o coração? Não é o tempo que você leva lendo a Bíblia, é a intensidade. Às vezes a pessoa pode passar 2 horas lendo a Bíblia e não aprender nada, porque a mente e o coração dela nem estava ali, estava lendo mecanicamente. E às vezes a pessoa pode ler meia hora a Bíblia e aquilo fazer uma diferença bombástica na vida dela, porque ela leu com intensidade. Por isso que é bom ler com alguém, né, pastora, que entenda, né? Eu, pelo menos, penso assim. Sozinho não consigo interpretar, não. Quando a pessoa
Deixa. Quando a pessoa é nova convertida, ou ela está iniciando a vida dela com Deus, é muito importante, sim. Mas com o tempo, com o passar do tempo, aí é o crescimento espiritual, é o amadurecimento espiritual. Ela vai começando a sentir necessidade de também ler a sós com o Senhor. Por quê? Porque há momentos que a gente passa por luta que é só a gente e Deus. Se você não souber buscar a Deus e a Bíblia sozinho, sempre depender de alguém, nem sempre a gente tem esse alguém do lado. Aí a gente morre, né? Então é importante, que eu dou estudo aqui, é importante estudar, mas nem que seja um capítulo. Quando a pessoa é novinha na fé ou está iniciando ainda esses passinhos, é importante ler sozinha. Tem dúvida? Anota. Hoje nós temos a facilidade do WhatsApp. Ô, pastor, falando, eu li esse capítulo e tô com essas dúvidas. Eu vou mandar aí. Tem como me responder, se você souber? Isso é plausível. Não é errado. Mas você, não vou ler porque eu não entendo. Aí nunca vai desenvolver. Tipo assim, é como se a criança, ela engatinha. É muito difícil andar, então deixa ela engatinhar pro resto da vida. Vai se tornar uma criança atrofiada. Quando ela começa a andar, ela começa correndo? Não. Ela começa a andar, cai, tropeça. Assim é a leitura bíblica. Você começa não entendendo, mas vai continuando. Um dia você já vai estar entendendo. Tudo é com a continuidade. Você vai crescendo. Constância, né? Entendeu? Eu, quando comecei a minha vida cristã, eu não entendia o que eu entendo hoje. Nunca. Tem algumas pregações minhas lá no início, de 7 anos atrás, que eu tô tirando algumas. Nem eu consigo me ouvir, de tanto que eu grito. Eu detesto pregação gritando. E eu grito. Falei, Jesus, como eu amadureci, Jesus. Aí eu vou tirar isso aqui. Isso aqui tá me denegrindo. Eu tô tirando algumas. Apesar de ter conteúdo, mas eu tô gritando. Nem eu consigo me ouvir. Como é que eu quero que os outros me ouçam? Tô deixando as mais calmas. Porque agora eu prego muito mais calma. Eu prego incisiva. Mas se vocês forem ouvir as de 7 anos atrás, tá lá, você não vai me reconhecer. É a mesma pessoa? Só que não. Eu mudei. A gente vai mudando até em algumas coisas. Entendeu? A maneira de falar, a gente vai amadurecendo. Assim é a criança, assim é o ser humano na área natural. Né? Ela vai crescendo, ela vai amadurecendo. Se uma criança com 30 anos ela tá com chupeta, tem algum problema. Se com 30 anos ela ainda quer dormir fazendo bolinho com a fraldinha, tem algum problema. Não é? É a mesma coisa no espiritual, a gente vai amadurecendo. Então, ainda temos mais um tempinho aí. Então, a palavra não pode ser, aqui na apostila, não pode ser uma turista em nosso coração. Ela precisa habitar em nós. Eu não vou ler que todo mundo conhece, né? Colossenses 3,16. Habite ricamente a palavra de Deus em vossos corações. Mas dá tempo a gente pelo menos começar. Princípios de guerra espiritual. O texto base, eu não vou ler tudo agora, né? É 1 Reis, vamos abrir lá. 1 Reis 20. Aula que vem eu vou ler ele todo. Vê quantos versículos ele tem aí, pastor. 1 Reis 20. Nossa. É grandinho. São 43 versículos. Né? Vamos ler o versículo 1. Aqui, nós vamos ver alguns princípios de guerra espiritual, tá? Você pode ler pra gente 1 Reis, capítulo 20, versículo 1, pastor? Sim. 1 Reis, capítulo 20, versículo 1. Ben-Hadad, o rei de Arã, Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, cavalos e carros de guerra. Ele subiu, sitiou Samaria e batalhou contra ela. Semana que vem vamos ler o capítulo todo, antes de começar a aula. Mas eu vou pelo menos falar sobre esse primeiro item de princípios de guerra espiritual. O primeiro princípio é o cerco.
Por toda a Bíblia a gente vê que nas batalhas espirituais, nas batalhas naturais, no Antigo Testamento, quando eles queriam atacar o povo inimigo, eles primeiro cercavam. Cercava a cidade. Porque eles cercando, eles impediam a entrada e saída de alimentos. Isso. A entrada e saída de água. O inimigo, ele sempre quer nos cercar. A Bíblia mesmo fala que ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Ele anda ao derredor, cercando. Ele quer impedir que as águas entrem e saiam da nossa vida. Ele nos cerca para impedir que a gente beba do Senhor e impedir que nós transbordemos do Senhor. Ele nos cerca para impedir que a gente se alimente do Senhor e seja um instrumento para levar o alimento do Senhor. Ele nos cerca para tentar impedir que a gente experimente a alegria do Senhor e nos tornemos amargos e venhamos a contaminar outras vidas com amargura. É o cerco. É o cerco. E quando ele anda, quando ele anda ao derredor, na verdade, ele está rodeando você. Mas por que ele fica rodeando? Porque ele fica olhando onde está o seu ponto fraco. Vai por aqui, vai por lá, olha de um lado, olha de outro, observa a sua vida, observa a sua rotina, observa as suas reações, vê onde é que é o ponto fraco dessa pessoa. Eu ainda vou descobrir, nem que leve 5, 10 anos, eu vou descobrir qual é o ponto fraco. E ele vai circulando, ele não tem pressa. Mas quando ele der o golpe fatal e você estiver despreparado, você estiver cansada, você estiver sem ler a palavra de Deus, você vai cair. Não é isso? Exatamente. Né? O exército inimigo, nós vamos ver se dá tempo, não vai dar tempo de ler os outros textos, a gente vai voltar aqui. O exército inimigo das trevas, primeiro cercam você, para depois pelejar. Ele não vai te atacar de primeira. Ele não é bobo. Ele sabe que se ele chegar logo de cara e falar, não lê mais a Bíblia não, tá louco? Ele não é burro, ele é um psicólogo milenar. Ele primeiro vai cercar para te enfraquecer. E vai cercando. E vai cercando. E te fragilizando. Aí quando você estiver fragilizado, não lê tanto não. É o cerco. O cerco é para enfraquecer. Porque como é que ele vai atacar alguém que está forte? Ele primeiro tem que cercar para te enfraquecer, para depois te atacar. Ou você acha que o ataque do inimigo é eu estar com a coluna em tratamento e tratando uma hérnia de disco? Não. O ataque do inimigo é Deus não se importa. Até a trilha ele permitiu que você não fizesse mais. Você se dá tanto. Olha só a frase. Você prega tanto, você ensina tanto, você lê tanto, você faz tanta obra de Deus. Cadê Deus aí que permitiu que até a trilha você tivesse que parar? Então significa que Deus não te ama tanto assim. Pra que tanto empenho? Não parece fazer sentido? Só que não. É o cerco. Exatamente. Ele lida com a lógica e as circunstâncias que cercam sua vida. Ele usa o natural, aquilo que cerca você, o mundo que você toca, que você vê todo dia, a conta bancária, a doença, os remédios que tem que comprar. Tudo isso é analisado pelo inimigo para te derrubar. É o cerco emocional. Exatamente. Né? Fragilizando as tuas emoções. E aí se você começa a abrir a guarda, baixar a guarda e começar a dar razão às mentiras que ele tenta lançar, você está abrindo mão dos princípios, das verdades bíblicas. E aí ele vem e ataca com tudo. Você tem que entender que Jesus Cristo só conseguiu resistir ao diabo no deserto porque ele estava cheio da palavra de Deus. Cheio da palavra de Deus. Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui hoje. Então é a mesma coisa na sua vida. Você só vai resistir às lutas e os problemas da vida se você estiver cheio da palavra de Deus. Porque ele não brinca em serviço. Não brinca em serviço. O inimigo é tipo, ele atira primeiro e pergunta depois. Ele não tem nem dó,
nem piedade. Não respeita os momentos mais maravilhosos que você passa de alegria. No momento da sua maior alegria vem aquela notícia ruim. Então, temos que estar cheios diariamente da palavra de Deus. Nós vamos parar aqui, só vou falar uma frase. A gente vai voltar aqui no cerco, semana que vem a gente vai dar continuidade. Mas só quero uma coisa que Deus colocou agora no meu coração, que pode vir na nossa cabeça, né? Como seres humanos. Mas se Deus é poderoso, Ele está sentado no trono de glória, Jesus é o Rei dos Reis, por que que Ele permite então que passemos por isso? Era mais fácil Ele dar um basta. Porque aí Ele não teria uma noiva, Ele teria uma criança mimada. Primeiro. Segundo, o mundo jaz no maligno. Está sob o poder, né? E não foi Deus que entregou o mundo nas mãos das trevas. Foi o próprio homem. Ser humano. Terceiro, o nosso amor a Deus não está condicionado a termos tudo que queremos, mas a sermos tudo que Ele nos ensina a ser. Quarto, Ele não permite que passemos de guerra sem nos dar as armas. É que muitas vezes nós mesmos nos desarmamos. Porque a arma Ele já deixou. Tá aqui, ó. Mas porque muita gente não quer saber disso, tá desarmado. Ele nos deu uma armadura espiritual. Capacete da salvação é a certeza da salvação pela fé. Leitura bíblica. Com a leitura bíblica. Tendo uma mente renovada. Courada da justiça. Couraça da justiça. Está justificado pelo sangue de Jesus e permanecer na justiça, sendo lavado pela palavra. Você vê que tudo envolve a palavra. Espada do Espírito é a própria palavra. Escudo da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Cinturão da verdade, que te mantém correndo firme a jornada que Ele te chamou para correr. A verdade está na palavra. Calçando o evangelho que te gera paz. Está na palavra. Não quer isso? Não tem armadura. Sem armadura, exposto na guerra e fadado a perder. É verdade. Ele já nos deu o caminho da vitória. Muita gente não permanece firme na guerra porque, não valoriza a palavra de Deus. Amém? Amém. Pode orar, minha amada, pra gente terminar. Amém, amém. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais um momento na sua presença, mais um momento de aprendizado, Senhor, da sua palavra. Paizinho, nos perdoa por tudo que ainda fazemos que entristece o seu coração. E que teu Espírito Santo, Senhor, nos ensine a cada dia, Senhor, sermos pessoas melhores. A cada dia, Senhor, sermos parecidos com o nosso amado Jesus. Pai, cuida da nossa mente, do nosso coração. Os guarda, Senhor, de toda tentativa do maligno, Senhor, de roubá-los. Paizinho, estamos aprendendo com esse estudo, Senhor, a nos defender dos dias maus com as armas que o Senhor nos deu. Principalmente, Senhor, a mais poderosa de todas, a sua palavra. Sem ela, Senhor, não somos nada, ainda mais nos dias de hoje. Cada dia, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ensine a batalhar, Senhor, com essa arma poderosa que o Senhor nos deu. Senhor, que não venhamos a negligenciar a leitura desta palavra todos os dias. Coloca no nosso coração, Senhor, não por obrigação, sendo alguma coisa automática, mas por amor em quem Ele conhecer. E lendo a sua palavra, estamos conhecendo a Ti, conhecendo tudo que o Senhor quer de nós, como sermos seus filhos, e aprender, Senhor, cada vez mais a ter intimidade com o Senhor. Pai, abençoe as vidas do meu pastor, da pastora Patrícia, do amado irmão Lucas, da minha irmã Antônia, toda a sua família, da minha sua família, da minha irmã Emília, da minha irmã Maria, de todos aqueles que estão aqui na presença de nos dê uma noite abençoada, um final de semana na sua presença e que o teu Espírito Santo venha nos preencher cada dia mais e mais, Paizinho, em nome de
Amém. Amém. Glória a Amém, Deus. amadas. Até semana que vem, amados e amadas. O estudo era sempre às 15. Mas como o pastor José Arthur está dando aula às 15, às sextas-feiras, eu passei para 18 horas, porque eu gosto de dar estudo de batalha espiritual coberta pelo meu esposo. É bíblico, né? O esposo é cobertura. Eu não quero dar sozinha, principalmente batalha espiritual. Então eu passei para as 18 horas. Tá bom? Fiquem na paz. Deus abençoe. Uma boa noite para todos.